E aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre como a nossa mente muitas vezes nos leva para uma vida no piloto automático. Você sabia disso? Que a nossa vida muitas vezes ela anda no piloto automático por causa da programação da nossa mente? É isso aí. Nós vamos falar sobre como a nossa mente e a nossa mente subconsciente interagem para que uma programação ela aconteça na nossa vida de tal maneira que a gente viva dessa forma, automaticamente. Isso pode ser uma coisa boa quando nos leva para frente, mas pode ser uma coisa ruim também quando nos trava, nos bloqueia e nos atrapalha. Ok? Quer saber mais sobre isso? Então fica aí que daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto, ok? Mas antes de continuar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de tocar aqui no sininho, dar o seu joinha e, se você quiser e puder, compartilhe esse vídeo. Mande esse vídeo para outras pessoas também. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, ok? Legal, gente? Até lá, vamos ao vídeo. Então é o seguinte, nós vamos continuar a nossa conversa aqui. Pessoal, se por acaso tiver algum ruído estranho aqui, a Marta comentando, sei bem que é mudança. Além das minhas realizadas, tem as da minha filha. Pois é, tem tudo isso, né? Então não é tão simples assim como a gente imagina, mas a gente já está habituado, né? Bom, eu estou fazendo a live aqui do escritório que nós montamos aqui provisoriamente, fica na sacada aqui. Então é possível que a gente tenha algum ruído, porque nós estamos aqui pertinho da rua. E eu não tenho aqui uma porta mais fechada. Depois, num outro momento, eu mostro, que agora está muito bagunçado aqui, não vou mostrar não. Então pode ser que passe algum ruído aqui, algum barulho, mas está tudo ok, tá? A gente vai sobrevivendo. Quem sabe já na semana que vem eu esteja na sala lá de baixo. Se for possível, tudo bem, senão a gente vai fazendo aqui até ajustar aqui nosso espaço, nosso cenário, e tá tudo bem. Tá bom, gente? Bom, vamos seguindo então. Bom, na semana passada, nós falamos, semana retrasada, né, no último encontro, nós falamos sobre a mente consciente e a mente subconsciente interagindo na prática. Então, o que nós falamos sobre... aliás, corrigindo aqui, gente. Nós falamos sobre quem realmente controla a nossa mente. Que, na verdade, quem controla de fato é a nossa mente subconsciente. Então, nós falamos bastante sobre isso e explicamos, né, a diferença, as nuances entre a mente consciente e a mente subconsciente e como que isso acaba nos trazendo aí algumas consequências e coisas aí que a gente acaba tendo que lidar. De fato, nós somos muito mais a nossa mente subconsciente do que propriamente a nossa mente consciente, né? A gente acha que a gente consegue racionalizar as coisas, mas não tanto quanto a gente imagina. Então nós somos muito mais fruto da nossa mente subconsciente. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que é a vida no piloto automático. Eu citei aqui até na chamada, né? Estamos no capítulo 7 do livro do Michael, Desbloqueie o Poder da Sua Mente, e falei sobre a nossa vida no piloto automático e as 7 regras da mente. Possivelmente hoje nós não vamos ter tempo para falar sobre as 7 regras da mente. Se a gente tiver tempo, a gente até entra nesse assunto. Se não tivermos tempo, ok, sem problema. A gente fala sobre isso na semana que vem, a gente continua no capítulo 7 e a gente explora um pouquinho mais isso. Por quê? Porque hoje eu quero exemplificar de uma maneira prática e dinâmica como é que funciona a nossa mente e como é a dinâmica da nossa mente, como é que a gente vai negociando algumas questões que às vezes a gente quer, que a gente busca, que a gente almeja e que acabam não acontecendo, ou que acabam acontecendo conosco exatamente da maneira que a gente não gostaria que fosse. Então, por exemplo,
Você já deve ter percebido até aqui que a nossa vida ela roda quase que num piloto automático, né? Por quê? Porque as nossas programações subconscientes é que nos levam à tomada de decisões, aquelas que nós consideramos até racionais, mas que na verdade são racionalizações ou explicações para dar sentido ao como fazemos, como agimos, porque agimos da maneira que agimos, ok? Nós já falamos bastante sobre isso em outros encontros da série. Já falamos, por exemplo, sobre por que as coisas que acontecem conosco são como são, por que às vezes a gente tem certas enfermidades emocionais, por que uma pessoa ela cai numa obesidade mórbida ou intensa e não consegue reduzir peso, por que às vezes a gente quer melhorar na carreira, no trabalho, e quando parece que tudo está indo bem e você acha que vai dar tudo certo, acontece alguma coisa ou você faz alguma coisa que acaba te sabotando e incrivelmente ou inexplicavelmente você acaba não realizando o que você deveria realizar. Nós falamos tantos exemplos, né? Contamos, lembra da história da mulher ou do homem com o dedo podre, que está sempre escolhendo um parceiro, uma parceira que acaba trazendo prejuízo, aquela pessoa tóxica que faz você sofrer, que te põe para baixo, que trai, que faz uma série de coisas. E aí termina o relacionamento às duras penas, quando dá 1 mês, 2 meses, arruma outra pessoa que tem um perfil muito semelhante, ou seja, parece que o dedo continua podre. Pois então, isso tem a ver com o nosso subconsciente, com o modelo da nossa mente. Então, por mais que a gente racionalize, o máximo que a gente consegue em muitos aspectos é simplesmente dar explicação, racionalizar. Mas na prática, a gente muitas vezes não consegue mudar. Uma coisa interessante, gente, é que muitas vezes eu converso com clientes. Essa semana eu estava conversando com uma cliente e ela estava me dizendo isso, né, que ela já buscou uma pessoa que fez muita terapia e que tem uma capacidade de autoconsciência muito interessante. Ela consegue já perceber algumas nuances da sua personalidade, do seu caráter, etc, etc. Só que ela diz o seguinte: olha, eu entendo, eu sei que eu sou assim, eu até entendo alguns motivos, mas eu não consigo mudar. E a razão é clara. Por que a pessoa tem tanta dificuldade de mudar? Porque conhecer e entender o que a pessoa está sentindo ou está passando é metade do processo. A outra metade é ressignificar, é mudar isso. E é isso que, por exemplo, a gente procura fazer por meio da hipnose, da hipnoterapia. É levar a pessoa não só ao autoconhecimento, ao entendimento do porquê as coisas são como são, mas também a encontrar caminhos para uma mudança que seja efetiva. Ok, gente? Tudo bem? Até aqui faz sentido? Bom, à medida que vocês vão interagindo aí, nós vamos falando e explicando como é que o consciente e o subconsciente agem na prática. Como é que a nossa mente ela funciona em termos práticos. Eu vou tentar mostrar aqui, vou mostrar na verdade um infográfico que nós temos no livro. Vamos ver se vai ficar claro aí para quem não tem o livro, né? E se fica visível para você entender. Esse infográfico, vou trazer mais perto para a câmera aqui, não se preocupe muito com a estética do infográfico, tá? É apenas uma forma da gente contar cada um dos passos. Então você tem aqui desde o passo 1 até o passo 17 aqui embaixo, quando chega no final de uma tomada de decisão. Então o que acontece? Como é que funciona na prática uma programação na nossa mente subconsciente, desde que ela é colocada até o resultado final, para que você alcance uma determinada emoção, situação, elemento na sua vida, ou para que você não alcance aquilo que você está buscando. Então vamos lá. Primeiro,
Imaginemos que uma determinada pessoa, pode ser você ou qualquer outra pessoa, imaginemos que você seja uma pessoa que foi criada para ser uma pessoa boa, bem-sucedida e aceita na sociedade. Ok? Então, os nossos pais, ou os pais dessa pessoa, em si, vamos colocar uma terceira pessoa aqui, tá ok? Então essa pessoa, ela é ensinada desde cedo que ela precisa ser aceita socialmente, ou seja, que ela precisa ser uma pessoa benquista, que se porta bem, que vai talvez casar, vai ter um bom trabalho, um bom emprego, uma boa carreira, e que ela vai ser respeitada socialmente. Grosso modo, é o que a maioria das pessoas é ensinada e deseja para si, né? Pode haver algumas variações aí, nem todo mundo pode pensar assim, mas grosso modo é assim que as pessoas são, ok? Então, uma pessoa é criada para ser bem aceita, para ser boa, para ser bem sucedida. Então, qual é o caminho que essa pessoa, veja, esse é o ponto 1, tá? Nós estamos aqui nesse ponto, programação inicial da vida da pessoa, ok? Então, nesse momento, o que ela faz? Ela vai usar os recursos que ela tem para buscar esse caminho. Ela vai, por exemplo, estar na escola, vai estudar, vai tirar boas notas, vai tentar se relacionar bem com as pessoas, para que ela seja bem-sucedida, ok? Então, ela foi criada para esse fim. Ótimo. Uma vez que acontece isso, ela já tem essa programação inicial, então, veja, essa programação ela vem por um fator externo. Quem é que traz esse fator externo para essa pessoa? Geralmente os pais. Primeira autoridade, primeira figura de autoridade. Os pais, a mãe, o pai, os avós, as pessoas que estão mais próximas, que estão ali influenciando ela diretamente e que vão passar esses valores. Ok? Ato seguinte, no segundo momento, quando ela já recebe, então ela começa, aí nós chegamos ao ponto 2, onde ela começa a receber outros fatores externos que vão mostrar e acrescentar nessa programação inicial o que essa pessoa vai reforçar como aquilo que significa ser aceito e ser bem-sucedido. Então, o que pode ser esse fator externo? Outros elementos da sociedade. Então, por exemplo, um professor, um pastor, um padre, um tio, um vizinho, um amigo da família, alguém que seja importante para a família. E quando a gente vai crescendo, outros elementos externos vão sendo acrescentados. E esse conjunto de pessoas e de figuras vão formar aquilo que a gente chama de sociedade, que vão nos mostrar, que vão mostrar para essa pessoa quais são os valores e os elementos que significam para ela o ser bem-sucedido e aceito. Faz sentido, gente? Então vou mostrando para essa pessoa o que é ser bem-sucedido, o que é ser feliz e qual é o ideal de vida que ela deve buscar. Então, lá no início, ela recebe uma programação. Olha, para que eu seja bem-sucedido na vida, eu preciso ser aceito, eu preciso ser bom. Então, para que eu seja bom, eu vou fazer isso, isso e isso. Aí o externo, né, a sociedade começa a mostrar também um conjunto de valores. Ok. Nesse momento, no terceiro ponto, aí então entra o subconsciente em ação. E o subconsciente, que tem uma das características do subconsciente, vocês vão lembrar, é a memória de longo prazo. E a memória de longo prazo vai lembrar para essa pessoa o que significa ser aceita e bem-sucedido e como ela deve, portanto, se portar dessa maneira. E aí, vai para o ponto 4, ainda no subconsciente. O subconsciente ele tem uma outra função que é de autoproteção. Vocês lembram disso também, que o subconsciente ele faz tudo para nos proteger. Então, a autoproteção vai mostrar para essa pessoa que ela ainda não se encontra nesse ponto. Ou seja, ela precisa ser bem-sucedida, precisa ser aceita. A sociedade vai mostrando para ela os elementos que significam, os símbolos que significam isso. Então, por exemplo, o que é ser bem aceito socialmente? Pode ser honesto, pode ser ter dinheiro, pode ser ter uma boa casa, pode ser ser bem-sucedido nos estudos, pode ser bem casado, etc, etc. Há muitos símbolos sociais
que nos mostram ou que dizem o que é ou não ser bem-sucedido, ok? Enquanto eu vou comentando, gente, se tiver alguma dúvida ou concordar ou discordar, vai interagindo aí com a gente, que isso ajuda inclusive a avisar outras pessoas que a live está acontecendo, tá bom? E isso também faz com que a gente tenha uma interação. A autoproteção mostra que essa pessoa não está assim. E quando essa pessoa não está assim, o subconsciente começa a ativar algumas emoções para que essa pessoa se sinta mal. Ou seja, não cheguei nisso. Então, lembra que a mente subconsciente, a linguagem dela são as emoções. Sentiu que não está legal, que está mal, que está complicado, então ela começa a sentir um desconforto. E aí então, nessa hora, a mente subconsciente manda uma mensagem para a mente consciente. Opa, está de ponta cabeça aqui. Ela manda uma mensagem para a mente consciente e diz assim para a mente consciente: tem desconforto aqui. E aí a mente consciente, ela começa a acionar uma das suas funções, que é a parte analítica, ou seja, ela começa a fazer uma análise de toda a situação. Ela começa a olhar para o externo e para o interno e começa a buscar formas de ter uma boa posição que vai fazer com que ela se sinta aceita, feliz e bem-sucedida. Vocês viram que tudo começou lá atrás. Começou com a programação, foi para o subconsciente, agora volta para o consciente. Consciente recebeu aquele incômodo do subconsciente, ele começa agora, pera lá. Eu preciso fazer alguma coisa para me sentir bem. Nessa hora ela começa a buscar formas de ter uma boa posição social. E geralmente, pessoal, quais são os símbolos da nossa sociedade que externamente dizem que uma pessoa é bem-sucedida? Comenta aí, o que você acha que faz ou que demonstra? Estou falando do ponto de vista social, tá? Não estou falando de ética, valores, essas coisas. Estou falando do ponto de vista externo, do que a sociedade imagina ou observa como ser bem-sucedido. Quais são os símbolos? Isso, Silei, consciente é analítica, né? É uma das partes, uma das funções da mente consciente. Alguém quer arriscar aí? Um dos símbolos. Bom, vamos lá. Enquanto vocês imaginam e arriscam. Marta, poder aquisitivo, casa, carros, viagens. Exato, Marta. Esses são alguns dos símbolos da nossa sociedade, tá? Eu não estou a Cirlei, casa, carro, situação financeira, exato. Então veja, eu não estou aqui afirmando, fazendo julgamento de valor se isso é exatamente o que significa ter uma vida próspera, feliz, bem-sucedida. Não é essa a questão. Em alguns casos sim, em outros não. Mas o que nós estamos falando aqui diz respeito aos símbolos sociais. E de fato, socialmente, esses são símbolos muito poderosos. Então, a mente consciente da pessoa naquele momento começa a buscar formas de ter uma boa posição, que geralmente tem a ver com ganhar dinheiro. Por quê? Porque se ela ganhar mais dinheiro, ela vai ter mais poder aquisitivo, ela vai poder comprar casa boa, ela vai poder comprar um bom carro, ela vai poder viajar, ela vai poder se sentir bem. O Diego está perguntando aqui, enquanto a dor de ser for maior que a dor de não ser um hábito, não pode ser quebrado? Diego, não entendi, desculpa, não entendi direito a sua pergunta. Você pode explicar um pouquinho melhor ou reformular? Que aí eu te respondo. Tá? Pode ser um problema meu que eu não entendi direito. Tá? A Marta, um trabalho reconhecido, sim, né? Um trabalho que dá status, né? Existem muitas profissões e muitas carreiras que às vezes até nem remuneram tão bem, mas dão um status muito, muito elevado para a pessoa. Então são carreiras, por exemplo, muito idealizadas. Então, por exemplo, eu tenho amigos que são oficiais da Polícia Militar. Eles recebem um salário bacana, um salário muito bom, dependendo da posição. Mas, assim, não dá para comparar, por exemplo, com o ganho de um empresário. Muitas vezes o cara que é dono de uma empresa, ele ganha mais.
Só que do ponto de vista do status, muitas vezes a carreira militar ela é vista em certos círculos como uma coisa muito nobre, né? Então, assim, aquela coisa de alto nível, né? Eu tenho amigos que são oficiais, capitão, major da polícia militar, eles têm um orgulho muito grande do status deles. E eu acho que é justo, acho muito bacana, inclusive. E nem sempre tem a ver com a questão financeira. Ganham bem? Ganham. Para o brasileiro médio eles ganham até muito bem. Mas se você for comparar com um empresário ou com uma outra carreira, eles ganham menos. Mas o status é elevado. Ok? Então é nesse sentido. Né? E a gente poderia citar um monte de outras profissões e carreiras. Então, a mente consciente ela vai procurar buscar uma forma de ser aceita socialmente. Pode ser ganhando mais dinheiro, pode ser buscando uma carreira de mais status, pode ser fazendo algumas obras aí para aparecer um pouco mais, ou fazer parte de uma associação, etc, etc. Ok? Diego, está no gancho sua pergunta aí, tá? Daqui a pouco você me manda que eu vou respondendo. Bom, uma vez que a mente consciente faz isso, ela novamente vai para a parte analítica, e aí é o ponto 7, né? E volta, só que agora ela vai para a memória de curto prazo, que é a função da mente consciente. Lembra? O subconsciente é longo prazo e o consciente é curto prazo. Na memória de curto prazo, ela começa a lembrar de uma infinidade de casos de pessoas que foram bem aceitas socialmente por ganharem mais dinheiro. Então, percebem a lógica? Ela pensa assim, olha, eu estou desconfortável, eu preciso melhorar. Então, o que eu preciso fazer? Talvez eu precise ganhar mais dinheiro. Quando ela faz isso, ou precisa de um trabalho de mais status. Quando ela faz isso, a memória de curto prazo começa a lembrar. Essa pessoa, ela começou a trabalhar nisso, começou a ganhar mais dinheiro. Ela começou a se sentir aceita. E por aí vai, e por aí vai. E aí então ela começa a associar. A Marta comentou aqui, não sei se dentro do que você está debatendo, pensei que muitas vezes me vejo agindo no automático. Entra dia, sai dia. Sim, tem tudo a ver, Marta. Tem tudo a ver. Na verdade, o que nós estamos explicando aqui é justamente para mostrar isso, né? Por que a nossa vida ela entra no automático? Por que você passa um dia, uma semana, um mês, um ano e parece que as coisas continuam do mesmo jeito? Por quê? Porque a programação que nós temos no subconsciente, ela nos leva a isso. Na verdade, nós só somos assim porque a nossa mente é desse jeito. Para ter um resultado diferente, uma expressão diferente de vida, precisa mudar essa programação. Aí o resultado vai ser diferente. Faz sentido? Então, essa dinâmica que nós estamos pontuando aqui, ponto 1, 2, 3, 4, 5, é justamente explicar minuciosamente por que a gente está no automático. Porque esse automático, na verdade, é feito dessas etapas. E por isso que acontece tudo isso. Ficou claro? Diego pergunta, enquanto a dor de ser, por exemplo, obeso, não for maior que a de não ser, por exemplo, saudável, um hábito não pode ser quebrado, uma dor maior sempre será necessária? Diego, em parte sim. Eu diria que isso tem um peso muito grande. Por quê? Porque se incomoda a pessoa, mas não incomoda o suficiente, para que ela vai mudar? Entendeu? Tem que incomodar bastante. Porque enquanto não incomoda, você permanece na zona de conforto. Quando eu vou atender um cliente, por exemplo, eu pergunto qual é o nível de incômodo que ela tem a respeito daquilo. Eu pergunto, está te incomodando? Por quê? Porque se a pessoa falar assim, não, até que está bem, incomoda, mas nem tanto, assim, ela não está pronta ainda para uma terapia. Por quê? Porque não vai fazer muito sentido para ela. Porque incomoda, mas incomoda um pouquinho. É a mesma coisa de eu estar aqui com esse blazer e estar com calor. Eu não estou, porque está fresquinho aqui. Mas se eu estou com calor, mas eu estou... Não, tá bem, não vou tirar. Deixa aqui, eu aguento. Então tá tudo bem. Por quê? Porque eu quero continuar com o blazer. Eu quero fazer o vídeo de blazer. Se tivesse muito calor, tivesse me incomodando, bom, então eu vou tirar e não importa se eu vou fazer sem o blazer. Tá? Só estou usando como exemplo, eu não estou com calor. Então,
Estou até protegido porque chega à noite aqui, é alto, bate uma friagem. Então, gente, percebam que é necessário, né? Esse é um aspecto. Enquanto não está incomodando, não faz sentido eu mudar. Tem que incomodar. Pode ser que mude sem o incômodo? Pode ser, mas aí vai ser por um fator externo. Eu posso perder peso, por exemplo, não por um desejo, mas porque eu posso adoecer e perder peso. Eu posso, por uma contingência, ter que mudar a minha dieta e vou perder peso. Eu posso entrar num serviço que consome muita energia física e eu vou emagrecer. Então veja que há nuances, mas o desejo intencional ele precisa ocorrer para que você queira realmente passar por uma mudança. A Marta perguntando se o automático é uma defesa. Marta, sim, de uma certa maneira é uma defesa. Por quê? Lembra que nós falamos que uma das funções da nossa mente subconsciente é criar em nós um hábito para economizar energia? Então, ela busca criar hábitos para que a gente viva no automático. Isso não é por mal. É porque é uma forma da nossa mente economizar energia e não ter que ficar racionalizando e pensando em tudo. Então, você faz e pronto. Agora, a questão é que como para a mente subconsciente ela precisa nos proteger de uma determinada situação, então ela naturalmente vai fazer tudo para que, uma vez que aquilo funcionou bem para você, mesmo que esteja te incomodando um pouco, mas funcionou para ela, tá bom. Então não tem, para a mente subconsciente, não há interesse nenhum em mudar, porque tá bom daquele jeito. Só vai ficar ruim e a sua mente subconsciente ela só vai começar a dar alguns sinais para você de que talvez precise mudar quando a coisa começa a estourar. Quando você fica doente, quando você cai numa depressão, quando você tem uma doença física, do ponto de vista psicossomático, tá? Porque sempre tem um agente externo que pode acontecer, você pode pegar um vírus, uma bactéria, isso não tem nada a ver com a mente muitas vezes. Então, olha aí o que você está falando, né? Desafiante é quando está incomodando demais, provocando problemas físicos e não vejo saída. Então, exatamente, como a Cirlei está falando. No meu caso foi crise de ansiedade. Exato. Então, quando chega nesse ponto, já está incomodando muito. Então, veja, quando você chega num ponto que você já está com crise de ansiedade, quando você já está com dor física, inclusive, é porque já está num ponto muito alto. Então, puxa vida, alguma coisa precisa ser feita. Então, já está óbvio que alguma coisa não está bem ajustada. Isso tem uma causa. E essa causa tem a ver com a programação. Agora, é louco isso, por quê? Porque mesmo assim, como a função original da nossa mente subconsciente, uma das razões dela é nos proteger, ela vai criar mecanismos para a gente racionalizar isso, que é a dinâmica que nós estamos colocando aqui, cada um desses pontos. Então, no caso aqui de ser bem aceito socialmente, quem que não quer ser aceito socialmente, né? Essa pessoa, ela começa a racionalizar e começa a lembrar na memória de curto prazo de situações e pessoas que ganharam mais dinheiro e, portanto, se sentiram melhores. E aí ela vai buscar, então, no consciente, ainda, uma parte analítica, ou seja, qual que é a melhor forma de eu ganhar dinheiro? Talvez para essa pessoa seja abrir um negócio próprio. Bom, se eu estou trabalhando numa empresa, eu ganho X, e o meu gerente ele ganha X e meio, mas demora 15 anos para se tornar gerente, eu não tenho esse tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um negócio e eu vou ganhar mais. Ok, tudo isso é mente consciente, tá? A mente consciente, então, passa ao ponto 9. O que eu vou fazer, então, para tocar esse negócio? Vou ter que usar uma parte da minha mente consciente que se chama força de vontade. Lembram da força de vontade que nós falamos que ela é limitada, que ela é importante, mas ela esgota? Então entra a força de vontade para fazer tudo para o negócio dar certo. E como ele está fazendo muito esforço, no começo está dando certo. É a mesma coisa, pessoal, estou falando aqui desse exemplo, mas pode ser com as nossas emoções. Então, no caso do Diego, ele perguntou a pessoa obesa, né? Então vou fazer um regime. Vou mudar a alimentação. Ou, no caso da ansiedade, não, eu vou
vou começar a fazer alguma coisa para mudar. Vou fazer caminhada, vou parar de assistir o noticiário que só tem desgraça e que está me deixando mais ansioso, e vou procurar uma outra coisa para fazer. Ajuda? Sim, ajuda. Com certeza ajuda. No entanto, não é suficiente. É uma parte do processo. Por que eu digo que é uma parte? Porque não é suficiente. Porque no momento em que as coisas melhorarem, e vai melhorar no começo, pode ter certeza. Então, no caso da pessoa que abriu o negócio, se ela colocar bastante aplicação, força de vontade, bom conhecimento, vocês sabem que abrir negócio não é fácil. Muitas vezes, mesmo com tudo fazendo certinho, ainda dá errado, mas pode ser que dê certo, né? Então, naquele momento, quando a pessoa entra e começa a fazer isso, a mente subconsciente entra em ação de novo. Por quê? Porque teve uma mudança. Lembra que a gente estava comentando aqui que a mente subconsciente, para ela, não é interessante a mudança? Por quê? Porque tira ela da zona de conforto. Então, saiu da zona de conforto, veio a mudança, o subconsciente começa a falar assim: epa, tem alguma coisa diferente aqui, vamos checar. A hora que a mente subconsciente percebe que o negócio pode dar certo, e que essa pessoa pode ganhar dinheiro, pode alcançar aquele patamar, ela começa a checar se as outras programações dela estão congruentes com todos os valores dela. Por quê? Porque ela percebe que se o negócio for bem sucedido, vai trazer mudança. Ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai ter mais status social, ela vai talvez mudar para uma outra casa, talvez mudar de rotina, e etc, etc. Uma série de coisas, né? Que, por exemplo, no caso da pessoa ansiosa, se ela começar a tratar isso através de um programa de exercícios ou de qualquer outra coisa, a mente subconsciente dela vai começar a checar para ver se essa melhora dela está em congruência com outras programações. E é cruel falar isso, mas se a mente subconsciente encontrar uma outra programação lá que diz que ela precisa ficar ansiosa, vai dar tilt. Por isso que às vezes não dá certo. O Diego comentando: às vezes quando está dando certo a gente também sabota as coisas. Como entender isso? Do que estamos nos defendendo nesse caso? Pois é, Diego, é isso que eu estou falando. É exatamente isso. Às vezes está dando certo, mas a mente subconsciente ela checa e fala assim: ó, tem alguma coisa aqui que está dando linha cruzada. Isso que você quer está dando, mas tem problema aqui. Deu tilt. É louco isso? Mas é exatamente assim que acontece, né? Do que a sua mente subconsciente está te protegendo, Diego? Bom, eu não posso afirmar nada agora, tá? Mas no final, nós vamos fazer uma hipnoterapia coletiva para a gente encontrar uma causa, pelo menos, tá bom? Então fica aí, não sai daí não, que nós vamos fazer isso, tá? Então, é assim que a nossa mente subconsciente é. Ela nos protege. Como nós já falamos em outros encontros, se você assistiu, você lembra. Se você não assistiu, procura aqui no meu Instagram no histórico, ou vai nas lives anteriores, vai no YouTube, que você vai encontrar todos os episódios. Bom, subconsciente no item 10, né? Ele começa a checar. E aí, o que pode acontecer, por exemplo? No momento 11, o subconsciente ele vai encontrar duas informações. Primeira, ele vai encontrar a informação de que realmente, lá no passado, os pais dele, as pessoas foram reforçando nessa pessoa, a programação de que ela precisa ser aceita socialmente, que ela precisa ser feliz, etc. Tá perfeito, tá congruente. Opa, tá fazendo sentido, vamos trabalhar. Só que nessa programação também, ela encontra uma outra que diz o seguinte: que dinheiro é sujo, que é coisa de gente desonesta, coisa de gente snob. Isso muitas vezes a gente ouve, eu já cansei de ouvir pessoas falando isso, que dinheiro demais não traz felicidade, que dinheiro é uma coisa suja, que dinheiro só ganha muito dinheiro quem é desonesto, quem é picareta, etc, etc. Então isso se torna uma crença, virou programação. Se a pessoa tem essas duas crenças antagônicas, dá tilt. E aí o que acontece?
aquela programação que for mais forte vai vencer. E se ela naquele momento tem essa programação, e veja, se por exemplo alguém diz assim, na vida é importante ser honesto, esse é o maior bem, ela vai pensar assim, eu quero ser aceito. Então a mente consciente diz que para eu ser aceito, estou falando aqui no diálogo interno, tá? Para eu ser aceito eu preciso ter mais status e ganhar mais dinheiro. Mas, para eu ser aceito eu também preciso ser honesto. E rico, quem ganha dinheiro não é honesto. Deu tilt. Uma programação entrou em choque com outra. E aí a programação de se afastar do dinheiro vai vencer. E aí o que acontece? Essa pessoa ela vai agregar outros elementos que são importantes para ela ser aceita. Ela vai continuar sendo uma pessoa agradável, honesta, estudiosa, esforçada. E ok. Mas ela nunca vai alcançar, por exemplo, o status financeiro que a mente consciente dela achou que ela precisava alcançar. Por quê? Porque aí, no momento 12, o subconsciente vai entrar com a autoproteção, que é a função do subconsciente, ativa para não deixar que a pessoa, não é que ela não tenha dinheiro, para que ela não seja suja, para que ela não seja snob, para que ela não seja desonesta, para que ela não seja mal vista emocionalmente, socialmente. Então uma emoção é criada. E se a gente transportar isso para outras esferas, é a mesma dinâmica. Então, por exemplo, eu vou usar como exemplo, eu não estou dizendo que é o caso de ninguém aqui dessa live, tá? Mas veja, uma pessoa que é ansiosa, ela vai fazer um esforço consciente para se libertar dessa ansiedade. Ou uma pessoa que é muito obesa, ela vai fazer um esforço consciente, vai fazer um regime, vai mudar a alimentação, vai fazer caminhada. Por quê? Porque ela quer ser aceita, ela quer olhar no espelho e se sentir bem, ela quer ter mais saúde, ela não quer que a articulação do joelho, do tornozelo fique doendo, ela quer se sentir melhor. E aí, a mente subconsciente dela vai trazer uma informação que diz assim, isso, você tem que se sentir melhor. Só que, por exemplo, por que ela é obesa? Ela não é obesa de graça. Assim como ansioso, ele não nasceu ansioso. Tem uma programação aí, tem um evento. Nós estávamos contando um caso, recentemente, de um rapaz que ele era mega obeso. E obesidade mórbida. E chegou até a fazer cirurgia bariátrica para diminuir, veja, um fator externo. Haja força de vontade para você fazer uma bariátrica, que é uma mega cirurgia. Fez todo o processo, depois de poucos anos ele ficou gordo de novo, pesado. E ele falou, não, eu tenho algum defeito genético, não é possível. Quando ele passou pela hipnoterapia, o que ele descobriu? Ele descobriu que na infância ele tinha um pai violento que batia na mãe e batia nas crianças, inclusive nele. E ele, como criança, ele se viu ali impotente, porque ele não tinha força, ele não tinha tamanho para lidar com essa violência. E a mente subconsciente dele começou a buscar uma forma de se autoproteger. E qual era a autoproteção? Bom, se eu ficar grande, eu tenho força. Se eu tenho força, ninguém vai me bater, eu posso proteger. E aí ele ficou grande. Qual foi a forma da mente dele de colocar ele como grande? Engordar. E aí ele fez bariátrica, ele diminuiu. Mas a programação da mente dele continuava dizendo, você tem que ser grande. Veja, não é racional, é emocional. Uma vez que é emocional, essa emoção ficou ligada à necessidade de ficar grande. E a mente dele vai buscar todos os caminhos para que ele continue grande. Então, ele pode fazer o regime do sol, da lua, da estrela, do temporal, da tempestade. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas a mente subconsciente dele vai continuar dizendo assim, não está congruente. Você tem que ser gordo, você tem que ser grande. Talvez um outro caminho fosse ele malhar. Então tem muita gente, por exemplo, por que tem tanta gente bombada, grande, forte, toma esteroide anabolizante, fica gigante? Porque a programação subconsciente dela é para que, de alguma forma, ela se sinta grande e forte. Além da estética, da vaidade, de todos os outros aspectos, mas isso também tem a ver com uma programação. Ok? Então é assim que funciona. No
caso da ansiedade, é a mesma coisa. Por que eu preciso ficar tão ansioso, né? Eu, hipoteticamente falando? Por que eu não consigo desligar? Tem uma causa, tem uma razão. Então, se a mente consciente quer uma coisa, mas a mente subconsciente quer outra, não adianta. Enquanto você não ressignificar e não mudar aquela programação, você vai malhar a ferro frio. Olha só, aqui a Marta está falando: ouvi demais na infância que nós éramos pobres e não podíamos fazer parte da sociedade, o que eu era, né? Pois é, Marta, essa é uma programação bastante cruel, né? Mas é comum, porque é assim que a gente se sente muitas vezes. Então, aí o que acontece, né? Hipoteticamente falando? Ou você vai trabalhar com todas as formas para deixar de ser pobre, porque você quer fazer parte da sociedade, ou pode ser que você vai trabalhar, vai ser bem sucedido, e ainda assim você não vai conseguir se sentir parte da sociedade. Porque lá no teu subconsciente existe uma voz ali que está dizendo assim: você não é parte disso. Lembra da famosa síndrome do impostor? Que você alcança um status elevado até na sociedade, mas você não se sente assim? Existem algumas carreiras que a gente tem a síndrome do impostor. Tem muito advogado, por exemplo. Tem advogado que chega num patamar e continua se achando impostor. Nunca se acha capaz. Tem pastor assim, que é a minha carreira, eu posso falar, né? Que a pessoa se sente desse jeito. Aí, cruel porque dizia que eu não podia fazer sucesso, não podia ser feliz. Isso é uma programação, né? Isso não é verdade, de fato. É só uma programação, uma informação. Isso pode se tornar consistente na sua vida? Pode. Pode não acontecer também. Ultimamente venho me sentindo assim. Pois é, Marta. Tem como mudar isso. Tá ok? Agora você está tendo esclarecimento. Já é um caminho para mudar isso. Porque de fato, isso acontece. Isso acontece com todos nós, tá? E é cruel, mas é assim que é. A nossa mente funciona assim. Por isso que é tão legal, e por isso que eu me entusiasmo tanto em falar a respeito desse assunto, porque quando a gente enxerga isso e consegue virar a chave, isso muda a nossa vida. A gente tem condições de mudar muitas coisas. Se a gente tivesse percepção do poder que a nossa mente tem para nos levar adiante e mudar a nossa realidade, nossa vida, a gente ia se sentir tão bem, a gente ia mudar tantas coisas. Não é verdade? Então é isso. Então, gente, é assim que funciona. Então, se a gente, por exemplo, se a subconsciente, né, o ponto 12 que a gente estava falando, se a autoproteção é ativada para que você não se sinta sujo, para que essa pessoa não se sinta suja, esnoba, desonesta, uma emoção é criada. E aí o ato seguinte, o subconsciente começa a criar emoções para impedir que essa pessoa seja bem-sucedida, porque ela não quer ser honesta, desonesta, esnoba e suja. Então o que vai começar a acontecer? Talvez venha uma emoção de desânimo. Então, no caso da obesidade aí que o Diego comentou, a pessoa começa num gás, né? Primeira semana, uau, e tal, vamos lá, vamos arrebentar, vamos, tô perdendo peso e tá tudo bem. De repente chega um dia cansado e você desanima, e aí você tem vontade de comer aquela pizza bem gorda, com borda recheada, com aquele refrigerante hipercalórico. E aí você come e fala: tudo bem, depois eu compenso. Só que aí no outro dia dá uma preguiça de ir na academia. Entendeu? Como é que funciona? Quando você percebe, você já ganhou aqueles quilos que você perdeu de volta e com lucro e correção monetária. Então é assim que a nossa mente nos sabota. Ela começa a criar emoções para nos impedir de chegar onde a gente gostaria de chegar. Então, no caso dessa pessoa aqui, hipoteticamente, ela cria emoções de desânimo para o negócio próprio. Ao mesmo tempo, ela cria situações de entusiasmo para oportunidades e situações que vão levar ela para longe daquilo. Gente, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber por que tantas coisas que a gente já começou a fazer, a gente não terminou e deu tudo errado. Isso vai desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Você nunca se pegou procrastinando alguma coisa, por exemplo? Então, eu brinco com a Thaís, minha esposa, que quando ela está com muita pressão, que ela precisa fazer um negócio, ela vai lavar o banheiro.
E sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou lavar roupa. Lavar roupa não, colocar na máquina, né? A máquina lava por mim. Porque é uma forma de fugir daquela situação, que eu vou ter que encarar de novo depois. Talvez essa situação, esse exemplo, seja um tanto quanto inofensivo, porque afinal das coisas eu vou ter que fazer, né? Mas há muitas outras coisas que a gente acaba se entusiasmando e indo para outros caminhos. Então, por exemplo, a pessoa começa a trabalhar numa área, sei lá, em vendas de autopeças, sei lá, qualquer coisa assim. Daqui a pouco ela está enchendo a loja dela de samambaia, para vender samambaia também, porque ela acha que de repente pode ser um bom negócio. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Mas é o que a pessoa faz. A Cirlei lava a louça. Às vezes é bom, Cirlei, para dar uma esparecida, né? Ó, Diego, eu vou comer, eu lavo a louça, vou arrumar objetos na mesa. É isso. A gente fica buscando outras emoções para preencher aquela emoção que a nossa mente subconsciente está querendo proteger a gente de fazer. Então, ou a gente ressignifica, ou a gente vai na força de vontade mesmo e faz o que precisa ser feito. Percebe? Então, é assim que funciona, né? Então, por exemplo, no caso do negócio próprio, o que a pessoa acaba fazendo? Ela começa a buscar desviar o foco, ela começa a entrar em oportunidades erradas. A pessoa é inteligente, ela sabe que o negócio é assim, mas ela vai lá e abraça uma coisa que não tem nada a ver. Ela começa a buscar problemas, tudo para não ser bem sucedido. Ela cria problemas e ela nem sabe por que ela arruma tanta confusão. Existe uma programação. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela estava com um problema no casamento, obviamente, estava sofrendo, e uma das queixas do marido é que ela passava muito tempo fora de casa. E aí eu falei, olha, de fato, você vai ter que entrar num ajuste com ele, né? Talvez você não possa passar todo o tempo com ele que ele gostaria, porque você também tem seu trabalho, etc. Então vocês podem chegar ao meio termo. Ele falou, não, verdade, dá para chegar no meio termo. E qual o problema quando a gente descobriu a raiz ali? É que ela tinha uma questão que afastava, né? Não vou comentar os pormenores, não vem ao caso, mas que fazia com que ela não se sentisse merecedora de um bom relacionamento. Ela não se sentia merecedora de ter um relacionamento saudável com o marido, por causa das programações que os pais colocaram, que diziam que ela nunca ia ser feliz com ninguém, etc., que ela não merecia e tal, e ela acreditou naquilo. E aí, qual foi a forma que a mente subconsciente dela começou a fazer para que ela reafirmasse essa programação? Porque, veja, ela não se sentia merecedora. Ela estava o tempo todo dizendo, eu não mereço, aqui na mente. Se ela não merece, e o marido, que era um bom marido, pelo menos ela dizia que era, né, eu não conhecia o rapaz, então não sei, dizia assim, olha, eu quero você mais tempo junto comigo e tal, a mente dela começou a buscar situações para que ela passasse mais tempo fora de casa, para que ela não merecesse aquele relacionamento. É louco isso? Mas é assim que funciona. Entenderam, gente? Faz sentido? Então, a mente subconsciente ela vai criando emoções e vai atraindo a gente para situações para cumprir. Ela, na verdade, ela não está querendo o nosso mal, ela está querendo o nosso bem. Só que ela está agindo conforme a programação dela. É a forma como ela foi programada. Quando isso acontece, volta a mente consciente. E o que a mente consciente começa a fazer? Acaba a força de vontade. Lembra que a força de vontade é função do consciente e é limitada? Fica sem força de vontade. Então a mente analítica se deixa levar pelas oportunidades erradas que o subconsciente aponta. Então no caso dessa moça, por exemplo, apareceu mais uma oportunidade de trabalho para ela passar mais tempo fora de casa. Caramba, isso vai ferrar com o casamento dela. O que ela faz? Ela vai lá, ela enxerga a oportunidade, ela abraça e vai. E ferrou com o casamento. Para consertar depois, foi um Deus nos acuda. Então, é essa a questão. Oi Lu, tudo bem? Bom te ver aqui. Então, veja que é assim que funciona. Então, a mente analítica, ela começa a enxergar isso, ela fica sem força de vontade e vai para as oportunidades erradas
que vão afastar ela daquele objetivo consciente, mas que vão fazer o papel exato da mente subconsciente. Quando isso acontece, a mente subconsciente deixa de fazer o necessário e começa a desviar o foco e cada vez vai reforçando mais o hábito para perder o foco daquilo que a pessoa queria inicialmente. E aí quando isso acontece, volta a mente consciente e aí o negócio dá errado. Essa pessoa quebra, fica sem dinheiro, o negócio fracassa, e aí a mente consciente, que é racional, vai dar uma explicação racional para o que aconteceu. E aí o que ela vai dizer nesse momento? Ela vai dizer assim, o problema é a crise. O país está atravessando uma crise muito severa e por isso que não deu certo. Aquela pessoa obesa vai dizer assim, mas isso é porque eu tenho uma predisposição genética mesmo a engordar. Eu como um brigadeiro e engordo 1 quilo. Vocês pensam que é brincadeira? Tinha uma amiga minha no ensino médio que ela falava isso. Que ela vivia fazendo regime, comia um brigadeiro e engordava 1 quilo. Eu falava, gente, eu não posso comer igual as outras pessoas. Você pode, você é magrinho, você pode comer doce, você nunca vai engordar. Eu como uma paçoquinha, eu já engordo durante o dia mais de 1 quilo. Gente, isso é uma explicação racional, não tem lógica. Nem a física explica isso. Se o brigadeiro pesa lá 50 gramas, como é que você vai engordar 1 quilo? Ó, a Lu falando, eu falava isso. Pois é, você já entendeu, né? É uma explicação racional. É parte da nossa mente consciente. Ó, Cirlei, agora entendo como meu marido acabou com o nosso patrimônio. Pois é, Cirlei. Dá uma bronca na mente subconsciente dele agora. Ai. Você entende que isso, você percebe que isso, até o vento me engorda. Gente, eu posso comer 10 quilos de picanha, só ganho barriga. Eu vou para academia e eu não cresço muito os músculos. Eu já fui mais atlético, né? Então é assim, é a explicação da nossa mente consciente. Existe uma razão que é subconsciente. Faz sentido, gente? Então, eu vou usar o meu exemplo, tá? Quando eu adoeci e tive uma crise de burnout, eu entrei em depressão e foi reincidente. Eu já contei essa história na live que eu fiz com o Michael Arruda. Você procura lá no perfil do Michael, ou então vai no meu YouTube, tá lá também, se você quiser ver. Eu contei um pouco da minha história. E da segunda vez e última vez que eu passei no psiquiatra, de uma maneira muito amorosa e cuidadosa, ele falou que minha doença era crônica. Ou seja, ele falou, você tem uma predisposição familiar para ser depressivo, você vai ter que tomar remédio o resto da vida. Ele falou aquilo baseado no conhecimento que ele tinha. Então, assim, eu não acho que ele foi mal intencionado e acho que ele fez o melhor, ele deu o melhor que ele podia dar para mim naquele momento. No entanto, aquilo foi uma explicação racional. Depois, em hipnoterapia, eu descobri que era uma questão da minha mente subconsciente. Quando eu resolvi isso, gente, acabou. Acabou, literalmente. Então não tem mais depressão, não tem mais pânico, não tem mais burnout. Zerou. Quer dizer que eu não corro o risco de passar por isso amanhã? A gente sempre corre esse risco. Se a gente não cuidar da nossa mente, outra programação pode estourar aqui e gerar alguma coisa. A vantagem que eu tenho hoje é que eu tenho recursos para tratar. Mas essa é a lógica. Então, eu recebi uma explicação racional dele, mas depois eu entendi que meu subconsciente, ele que estava me levando para eu chegar naquele ponto. Por quê? Ele estava me protegendo, minha mente subconsciente estava dizendo assim, cara, você precisa ficar doente. Porque se você não ficar doente, você vai morrer de trabalhar, você não vai dizer não para ninguém, você vai continuar nesse ritmo louco e você vai ter um infarto com menos de 50 anos de idade. Então, fica aí deprimido, aí, ansioso, que aí você fica em casa trancado. Aí tudo bem, eu não vou morrer de infarto, só que aí eu vou ficar sem dinheiro, eu não vou trabalhar, vou ficar doente, vou perder tudo. Então é louco isso, mas essa é a dinâmica. Então, para aquele exemplo hipotético daquela pessoa que abriu o negócio, a mente racional está dizendo, o problema é a crise. E aí o consciente e o subconsciente entram num acordo, e aí fecha o processo, dizendo o seguinte, olha,
essa pessoa não chegou ao patamar que ela queria e talvez nunca chegue, porque ela ache que não mereça chegar onde ela chega. E lá no início, aquela programação que diz assim, ó, você precisa ser bem-sucedido e aceito, no final, pode ser que ambas as partes da mente aí entrem no acordo e falem assim, ó, aqui tá bom, fica nisso mesmo. Ok, gente? Tá claro isso, gente? Fez sentido? Comenta aí o que vocês acham. Veja, essa é uma forma didática de mostrar como a nossa mente controla a vida. E é por isso que tantas vezes a gente fracassa em diversas áreas na vida. Aqui nós falamos, né, nesses pontos aqui da falta de sucesso, mas pode ser uma depressão, uma insônia, um vício, uma obesidade, problemas de relacionamento, doença emocional e etc, etc. Então, cada um de nós temos uma série de programações que podem nos ajudar muito e nos levar para frente, ou que podem nos impedir e nos atrapalhar, fazendo com que a gente continue a ficar do jeito que a gente está. Ok? Joia, legal que está fazendo sentido, gente. Então, todas essas informações já estão prontas e é difícil segurar, por isso que a gente fala que está no piloto automático. Por quê? Porque já é hábito. Já se tornou um hábito. A Marta falando aqui, só não entendo que saber intelectualmente não implica resolver emocionalmente. É porque é parte do processo, Marta. Veja, entender intelectualmente significa que você está dando uma informação para sua mente consciente do problema. É o que nós estamos fazendo aqui. Faz sentido? Eu estou falando para a mente consciente de vocês. A subconsciente pode acontecer também quando você se emociona aqui, né? Pode vir. Mas por quê? Porque intelectualmente, quando você entende o problema, entende a situação, a tua mente consciente está dizendo para o teu fator crítico, lembra do modelo da mente? Mente consciente, mente subconsciente, fator crítico que é o guardião, que vai dizer o que entra na mente subconsciente e o que não entra. Quando a tua mente consciente é convencida intelectualmente, racionalmente, se você quiser, do problema, então ela dá abertura para o teu fator crítico para que essa informação chegue ao teu subconsciente. Porque senão você vai rejeitar essa informação. Vai bater no fator crítico e vai voltar. Eu não estou com a figura do modelo da mente aqui, mas pegando essa figura, veja, o teu subconsciente aqui ele tem um fator crítico. Se você entendeu racionalmente, o fator crítico abre e vai para o subconsciente. Uma vez que chega no subconsciente, ele já fez uma boa parte do processo. O que falta resolver agora emocionalmente? Gente, vai encerrar essa primeira hora. Eu não vou encerrar o assunto porque a gente tem que concluir pelo menos essa parte. Voltem lá comigo, tá bom? Vou fechar aqui e eu já começo a segunda parte. Tudo bem, gente? Pode ser? Já está fechando aqui. Pessoal, o que aconteceu? Eu nem percebi a hora, quando eu vi já tinha dado 1 hora. E a gente acabou não concluindo nem aquela primeira parte. Então nós vamos ficar mais alguns minutinhos aqui só para encerrar essa parte. Tudo bem? Pode ser? Joia. Se quiser ir clicando no coraçãozinho aí só para puxar a fila, para quem ficou fora ali poder voltar, e a gente vai finalizando aqui essa parte. Tá bom? Que isso ajuda também a avisar o pessoal. A Thaís agora chegou aqui, né, Thaís? Estamos na segunda parte, quase encerrando, Thaís. Então, gente, bom, vamos lá. Quando tá bom, a gente nem percebe a hora passando, né? Que legal que ficou bom. Pessoal, então, assim, Marta, só concluindo a pergunta no gancho da conversa anterior, né? Por que o intelectual ele não ajuda no emocional? Ajuda convencendo a mente irracional. Então, convenceu a mente irracional, o fator crítico abre. O fator crítico abriu, vai para a mente subconsciente. Chega na mente subconsciente, aí tem toda uma resolução em nível emocional. Se não houver a resolução em nível emocional, o processo para pela metade. Porque veja, por exemplo, vamos dizer que então, por exemplo,
Vamos pegar que eu tenha um medo de exposição porque eu sofri bullying na escola. Então eu fui lá zoado e tal. Quando eu era criança, gente, isso apareceu numa terapia minha, tá? Então eu posso contar, eu falo abertamente porque isso está uma coisa muito bem tranquila para mim. Quando eu era criança, o meu pai me levou, acho que uns 3, 4 anos de idade, para rapar minha cabeça. E aí o que acontece? Eles faziam isso, né? Quando você tinha um problema no couro cabeludo, e meu pai pegou e levou no barbeiro e falou assim, ó, passa a máquina. Gente, isso foi muito traumático na minha infância. Hoje eu olho aquelas fotos e dou risada. Vou até postar essa foto uma hora dessa, só por desencargo de consciência, para falar assim, ó, estou liberto disso. Só que pra mim na época eu não conseguia me olhar no espelho. E eu tinha um primo muito sacana que morava perto da minha casa, que ele ia todo dia lá no portão da minha casa me chamar de Kojak. Quem é mais novo nem sabe do que eu estou falando, mas quem é mais antigo sabe que Kojak era um personagem de um seriado americano que era careca. E comecinho, final dos anos 70, começo dos anos 80, né, quando eu era criança, bem pequeno. Então esse seriado era famoso e tal. E esse bullying que eu sofri do meu primo foi um dos momentos que veio em uma das terapias que eu fiz, que mostravam que eu tinha medo de exposição. Então eu tinha vergonha de aparecer, por quê? Porque lá atrás tinha uma criança que foi humilhada, que passou, é muito antigo, Marta. Pois é, eu também não sou tão novo, né? Então, naquele momento me marcou. Foi o único evento? Não. Mas foi o primeiro evento? Também não foi. Mas foi um evento que reforçou essa programação, segundo a qual minha mente subconsciente dizia, não se exponha. Não apareça. Por quê? Porque as pessoas vão rir de você. Faz sentido? Porque lá no passado tinha alguém rindo de mim. Eu passava no meio dos meus primos e todo mundo, Kojak, Kojak, Kojak. Hoje eu dou risada disso, né? Mas na época, tanto que eu, na adolescência, eu morria de medo de ficar careca, né? Eu tinha muito medo. E como eu sempre tive umas entradas avantajadas, né? Que herança do meu pai, eu achava que com 20 e poucos anos eu ia estar careca. Bom, cheguei aos 45 com uma quantidade razoável de cabelo, então daqui para frente o que sobrar é lucro. Mas está tudo bem. Então, fez sentido, Marta? Você falando agora, pensei que no meu caso existe algo, fator crítico, que diz que comigo não funciona. Não, isso é uma programação da tua mente dizendo que não vai funcionar. A tua mente, de alguma forma, já está te protegendo antecipadamente, dizendo para você, ó, não vai funcionar com você. A tua mente já está, de alguma forma, dizendo, antes de você se submeter a qualquer tipo de mudança, dizendo, ó, com você não funciona. Porque, de alguma forma, ela está querendo te proteger. Então, é importante essa consciência, por quê? Porque, racionalmente, quando você entende isso, você já fala assim, não, eu vou em frente, porque eu preciso resolver isso. Por isso, que até pegando o gancho da pergunta do Diego lá na outra parte, ele falou assim, mas a pessoa tem que querer? Sim, ela tem que querer. Aí entra a força de vontade. Por isso que não é só a mente subconsciente. Porque se depender só da mente subconsciente, a gente não vai mudar nunca. Porque para a mente subconsciente, a mudança é desconfortável. Então a gente precisa da mente consciente também para dizer, olha, eu não aguento mais essa situação, eu preciso mudar. Eu vou ter que buscar ajuda, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí então elas trabalham juntas. A mente consciente te traz para esse momento e a mente subconsciente ela vai tratar tudo isso. A Cirlei falando, sofri bullying também. Vixe, se eu falar para vocês o tanto de apelido que eu tive na escola, no ensino fundamental, no ensino médio. Ai. Eu sempre gostei muito da escola, mas teve uma fase que foi bem cruel. Mas a gente sobreviveu, né? Graças a Deus. Tá joia, gente? Tudo bem? Bom, por que tudo isso acontece? E por que a gente está no piloto automático? Porque a ação começa
antes mesmo da gente pensar a respeito dela. Então, existem alguns estudos científicos já que demonstram isso. Quando você vai estudar neurociência, por exemplo, a neurociência hoje, ela explica uma série de elementos que partem do estudo do cérebro mesmo. Eu não estou falando da mente não palpável, estou falando do órgão palpável, o cérebro, né, das conexões, das sinapses, dos pulsos elétricos, etc., né, mostrando as regiões do cérebro que são ativadas em determinadas situações e ações. Então, por exemplo, um psicólogo chamado Benjamin Libet, num estudo científico, né, numa pesquisa, ele conseguiu provar que uma região do cérebro envolvida em uma atividade motora processa uma atividade elétrica, porque toda atividade do nosso cérebro é pulso elétrico, né? A gente é uma tomada aqui. Então, essa atividade elétrica, ela acontece uma fração de segundos antes de uma tomada de decisão, ou o que aconteceu com os participantes daquela pesquisa. Ou seja, antes da pessoa tomar a decisão, o cérebro dela já está ali piscando o pulso elétrico para aquilo. Mas vai além. Um pesquisador chamado Stephen Bolt e a equipe dele juntaram 12 voluntários de 22 a 29 anos, colocaram eles em ressonância magnética e naquele exercício de ressonância eles iam apertar um botão com a mão direita ou com a mão esquerda. Eram 2 botões, um na mão direita ou na esquerda, e eles iam escolher livremente qual botão eles iriam apertar conforme o critério deles. E o que eles descobriram? Não é instintivo, Marta, não propriamente. O que eles descobriram? Eles descobriram que era possível saber 7 segundos antes qual seria a escolha, se seria a mão esquerda ou a mão direita, o botão esquerdo ou direita, só analisando a atividade elétrica no córtex polofrontal, que direcionava para o córtex parietal, que é a região ligada à integração sensorial. O que isso significa? Não é instintivo. Sabe o que acontece, Marta e pessoal? Qualquer decisão que a gente tome, ela é baseada no modelo da nossa mente. Então, aqui eu estou falando de um exame do cérebro, mas lembre-se que o cérebro é a parte palpável e a mente é a parte não palpável. Só que a mente, que é essa vozinha que a gente tem aqui na cabeça, é ela quem vai fazer as escolhas que, por consequência, vão levar o nosso cérebro a tomadas de decisão motora. E essa tomada de decisão motora ela acontece por meio de pulsos elétricos, nas diversas regiões aqui do nosso cérebro. Então, cada parte do nosso cérebro tem uma função. Tem a parte emocional, que é o que eles chamam de cérebro límbico, né? Tem a parte que é mais racional e por assim dizer. Então, antes que a pessoa tome a decisão concreta, motora, vamos dizer assim, apertar o botão, a mente dela, por alguma razão, já tomou essa decisão. Por que ela escolheu a direita ou não a esquerda? Depende da programação dela. Ali é uma experiência, né? Qual a função da vida de apertar o botão esquerdo ou direito? Função nenhuma. É só uma experiência. Mas vamos trazer para a vida prática. Por que eu gosto do verde e não do azul? Por mais banal que seja, tem uma relação afetiva. Por exemplo, vocês sabem que eu sou palmeirense, né? O palmeirense, ele por uma razão afetiva, ele enxerga o mundo pelas cores verdes. E eu tenho muitas coisas que são... Por exemplo, olha a cor do meu mouse. Tem preto também, né? Mas tem uma boa parte verde. Eu tenho tênis verde. Eu tenho camisa verde. Eu tenho elementos da minha vida. Se eu for comprar um caderno, geralmente eu vou escolher um caderno que tenha uma capa legal, de preferência que seja verde. Por quê? Porque eu tenho uma relação afetiva. E quem me ensinou a ser palmeirense? Meu pai. Eu tenho uma relação afetiva com meu pai. Meu pai já é falecido, mas... Então, assim, gostar do Palmeiras, para minha mente emocional, era corresponder ao amor do meu pai.
Então isso para mim está muito claro. Isso é racional, inclusive, eu consigo entender. Então, é assim que a nossa mente funciona. Como a nossa mente funciona dessa forma, ela também comanda o nosso cérebro dessa maneira. Então, por isso que a ação ela começa antes da gente pensar nela. Quando eu estou pensando na ação, na verdade eu já tomei a ação. Silei, credo. Pelo jeito você não é palmeirense, né, Sirlei? Ai, ai. Pois é, ninguém é perfeito. Mas é assim que nós somos. Então, a nossa tomada de decisão, ela vem primeiramente da nossa programação para depois ela se tornar um ato motor. Isso serve tanto para a mente subconsciente quanto até mesmo para a mente inconsciente. Por isso que a gente tem, por exemplo, não vou entrar muito nesses termos aqui, mas só dando uma pincelada, a gente tem um sistema simpático e parasimpático que serve para a gente entrar naquela posição de luta ou fuga. E a posição de luta ou fuga muitas vezes nos leva a fazer coisas instintivamente. Você vai atravessar a rua, vem um carro, você escuta o barulho do carro, você leva um susto, você já dá um salto para trás. Você não pensa, você age. Então existe um sistema automático que nos protege. Aí, corintiana, né? Credo, né, Sirlei? Então, mas existem também outras tomadas de decisões. Por que que determinadas pessoas nos parecem mais atraentes do que outras? E que nos levam para perto? E quando eu estou falando atraente, eu não estou falando só do ponto de vista sexual ou afetivo, etc. Às vezes é atraente do ponto de vista do carisma. Às vezes você se identifica mais com determinadas pessoas e menos com outras. Tem explicação lógica? Racionalmente nem sempre. Mas, afetivamente, existe uma lógica. Então, veja que por isso que a gente diz que muitas vezes a gente está no piloto automático. Então, vários pesquisadores afirmam isso. Jonathan Haidt, que é psicólogo da Universidade de Virgínia, ele afirma, né, que grande parte dos nossos julgamentos morais ocorrem de maneira automática, por sentimentos ligados a certo e errado, sem qualquer racionalização. Vocês vejam, por exemplo, isso é bem interessante, que o conceito de valor moral, ele é permeado pela sociedade que a gente vive. Então, por exemplo, eu me lembro de uma história curiosa, que é muito diferente do nosso conceito de moral. Eu, quando fiz o mestrado em Ciências da Religião, o meu orientador na dissertação, ele era antropólogo. Era professor emérito da USP, aqui, um cara, Dr. João Batista, um cara muito inteligente, muito bacana. E ele contou um caso de uma pesquisa de uma tribo indígena brasileira, que ele falava assim, olha, essa tribo ela é extremamente complexa nas relações familiares. Por quê? Porque naquela sociedade específica, os filhos, eles não tinham um pai biológico reconhecido. Por quê? Porque as mulheres da tribo, elas tinham relação com os homens da tribo. Sentiu o desejo, um gostou e outro gostou, ok, vão namorar. E está tudo bem, para aquela sociedade estava tudo bem. Como elas não se casavam e não tinham um relacionamento extenso, duradouro com um parceiro e vice-versa, quando elas ficavam grávidas e tinham um filho, o filho recebia o nome ou o sobrenome dos tios. Por quê? Porque o tio, irmão da mãe, esse sim, ele é parte da família. Então, eles eram sobrinhos que recebiam o nome dos tios. Para aquele contexto social estava tudo bem. Porque era o valor ético da programação daquelas pessoas. Para nós isso é muito estranho. Não é normal. Assim como, por exemplo, para sociedades orientais ou em algumas regiões da África, a poligamia é extremamente comum. É normal, para aquela sociedade, obviamente, que um homem tenha 2, 3, 4 mulheres. Como existem algumas sociedades, não muitas, em que a mulher pode ter vários parceiros. Então veja que o conceito de ética e moral, ele varia de sociedade para sociedade. No geral, como a gente vive num mundo globalizado,
muitos conceitos éticos, eles são semelhantes em vários contextos diferentes. Então, por exemplo, a cultura do anti-incesto é quase que universal. São pouquíssimas sociedades que lidam bem com isso. Você pode ir no Brasil, na Bolívia, no Egito, nos Estados Unidos, as pessoas vão lidar mal com isso. Por quê? Porque são valores universais. Uma vez que esse valor se torna uma programação, o nosso julgamento moral ele ocorre de maneira automática, por sentimentos ligados àquilo que é certo e errado, sem que a gente precise racionalizar. É meio que automático. Ou seja, nós estamos sempre agindo de acordo com as programações da nossa mente. Fez sentido aqui, gente? Tá claro isso? Se tiver alguma dúvida, se não tiver claro, vocês podem perguntar, comentar, tá bom? Ok, gente? É por isso, gente, que algumas programações em nível social, macro-social, precisam ser mudadas. Porque às vezes a gente acaba lidando mal com algumas coisas. Tem várias mulheres aqui me assistindo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não me levem a mal, tá? Não se ofendam. Mas vocês já ouviram, num passado não muito distante, aquela frase preconceituosa e injusta que dizia que a mulher não sabe dirigir? Quem já ouviu isso? Eu, quando era adolescente, ouvia uma frase, e eu estou afirmando aqui, tá, gente, que essa frase não é verdadeira, mas eu ouvi muitas vezes, que dizia assim: mulher no volante, perigo constante. Não fica brava comigo, tá? Gente, isso não é verdade. O que eu conheço de homem barbeiro e de mulher que dirige super bem, isso não tem nada a ver com o gênero. Isso tem a ver com a capacidade e com a cautela e a habilidade que a pessoa tem de dirigir. Mas veja, uma vez que uma coisa ela vai sendo reforçada e afirmada, pois é, Marta, eu acredito que você dirija muito bem. Eu tenho uma tia que ela dirigia bem e quando ela foi trabalhar com uma van para levar alunos, ela era a única da empresa, era uma empresa que tinha várias vans, ela era a única que conseguia entrar numa garagem apertada de primeira. Nenhum homem conseguia entrar naquela garagem tão fácil igual ela. Ela mandava bem. Então, o que acontece? Quando uma informação como essa vai sendo afirmada e reafirmada e reafirmada, qual que é a nossa tendência natural e automática? Porque é programação. A pessoa olha uma mulher ali passando na rua, dirigindo o carro, e fala assim: sai da rua que é mulher. O cara vê um carro batido ou um carro afogado no meio da Marginal Tietê aqui, vai falar assim: ó, certeza que é mulher. Entendeu a lógica? Eu estou dando exemplo aqui da mulher. Aí, você entenda como quiser. Por que muitas vezes a pessoa faz essa mesma racionalização com questão racial? Porque o sujeito é branco, porque o sujeito é preto, porque o sujeito é oriental. Isso é coisa de gordo. Isso é coisa de magro. Ou então, isso é coisa de bandido. Isso é coisa de fulano, isso é coisa de ciclano. Gercília, por que na hora de comprar o carro se prefere o carro de mulher? Porque a mulher é mais cuidadosa. Não é verdade, Gercília? Eu compro um carro de mulher de olho fechado. De olho fechado não, porque eu sempre faço uma revisão. Mas mulher geralmente é mais cuidadosa. Inclusive, gente, até pouco tempo atrás, não sei se isso mudou, mas seguro de carro, quando o carro está no nome de mulher e a agência vai fazer a avaliação, geralmente sai mais barato quando o carro é de mulher. Quando o carro é de homem, geralmente até pouco tempo atrás era mais caro. Por quê? Porque é estatística. Eles trabalham com estatística. E estatística diz que mulher se envolve menos em acidente de carro do que homem. Então, desculpa, rapaziada, mas nesse ponto nós estamos perdendo. Tudo bem, gente? Ainda é mais barato, né, Diego? Pois é. Próximo carro que eu comprar, eu vou deixar no nome da minha esposa para eu ganhar um desconto no seguro, porque esse carro está no meu nome. Ok, gente?
Bom, para resumir, para finalizar, tudo que nós falamos aqui das programações da nossa mente significa que tudo acontece em apenas 2 pontos. Primeiro, tudo que foi programado na nossa mente é o que acontece. Segundo, a experiência atual que você está vivendo, o contexto que você vive, ativa essa programação. Ponto 1. Então, nós temos uma programação e o contexto, o externo, vai favorecer e vai ativar ou reforçar essa programação. Para o bem e para o mal. Se a programação é boa e te leva para frente, isso pode te reforçar. Então, por exemplo, eu estava assistindo uma palestra esses dias de uma palestrante que ela dizia o seguinte, eu gostei muito dessa sugestão dela, ela dizia assim, ó, procure se envolver com pessoas que estejam num nível tão alto que quando você sentar na mesa com elas, você se sinta o mais burro da mesa. Por que ela dizia isso? E para mim faz todo sentido. Porque é uma forma do ambiente externo favorecer com que você aprenda mais. Então, se a minha programação é eu preciso aprender mais e crescer mais, então eu estou rodeado de pessoas que vão também me ajudar a crescer. Da mesma maneira, se eu estou com uma programação que ela é ruim, tipo assim, ela me puxa para baixo, ela me bloqueia, ela me atrapalha, se eu tiver essa programação, eu vou acabar buscando um contexto que reforce isso. De N maneiras. E aí o que vai acontecer? Eu vou me dar mal. E para mim a mente subconsciente vai estar tudo ok, porque essa é a programação dela, ela precisa me proteger. Ok, gente? Isso vai ficar mais claro ainda, eu acredito que ficou claro hoje, mas vai ficar mais claro ainda na semana que vem, quando nós entrarmos ainda nesse capítulo sobre as 7 regras da mente, que é muito legal, e a gente vai entender por que a nossa mente age como ela age, baseado em todas as informações que a gente tem até aqui. Tudo bem, gente? Fez sentido? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Finalizando essa parte, eu vou fechar essa live, vou abrir outra, porque essa aqui ainda fica salva, e a hipnoterapia coletiva eu nunca deixo salva, então por isso que eu tenho que fechar essa e abrir outra. Perguntas, dúvidas, fiquem à vontade. Enquanto isso eu vou abrindo aqui o áudio, vamos ver se eu acho o áudio aqui que a gente quer trabalhar. Sardinha nada com sardinha, tubarão nada com tubarão. Isso é uma crença também, viu, Silei? Por quê? Porque quem falou que você é sardinha ou quem falou que você é tubarão, né? A gente pode mudar, a gente pode ir para uma outra esfera, tudo depende da nossa programação, ok? Legal, Marta, que bom, que foi bom para vocês, para mim foi muito bom também. Eu amo fazer isso aqui porque cada vez que eu falo e faço, eu aprendo mais um pouquinho também e reforço mais ainda esse conteúdo, esse conhecimento. E se fizer diferença para uma vida, eu já me sinto satisfeito. A minha missão é ajudar pessoas a transformar a vida delas. Tanto com o meu ministério pastoral, quanto com o meu trabalho como terapeuta. Então, se isso ajuda, eu me sinto feliz. Ok, gente? Podemos encerrar? Eu vou encerrar, vou deixar salva essa segunda live também, e logo em seguida eu já vou abrir uma outra live, e aí nós vamos então trabalhar a hipnose coletiva. Tá ok? Vamos lá então? Vou fechar aqui. Ok? Até já, espero vocês lá.